A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom nós estarmos juntos para glorificarmos o nosso Deus, juntamente com nossas famílias, nesse momento tão importante, tão gracioso que é o dia do Senhor, onde estamos reunidos aí para adorarmos, ouvirmos a sua palavra e cantarmos louvores ao seu santo nome. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para esse momento. Vamos invocar a sua presença, o seu Espírito Santo, para que nos ilumine nesta noite e faça com que essa palavra bendita e eterna caia em terra boa e produza frutos para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos e podermos juntos glorificarmos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, nos abençoa tudo que vai ser feito aqui nesta noite e que em tudo o Teu nome seja glorificado, Senhor. Queremos apenas que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. O verso 33 ao verso 36. Abra aí a sua Bíblia, não deixe nenhum membro da sua família sem a Bíblia nesse momento. Vamos precisar usar a Bíblia nesta noite para ouvirmos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos lá, Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, vamos invocar esse maravilhoso nome e glorificar também através dos nossos louvores. Vamos louvar o Senhor. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A unção dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá.
cedo a vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Aleluia, Jesus. Declare ao Senhor ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno.
é digno de receber, declare: ao único que é digno de receber. Dê a Ele toda a honra, toda a glória. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Em alta voz, adore aquele que vive. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro
caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Vamos ler novamente Romanos 11, do verso 33 ao verso 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. Como você se sente em saber que o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas? Ouvimos sempre dizer que Deus está no controle de tudo, que Deus está no comando. Falar é fácil, mas será que nós temos de fato crido que Deus, o nosso Senhor, o Deus Criador do universo, é soberano sobre todas as coisas? E por que nós não temos descansado nessa soberania? Porque nós não temos esperado nessa soberania? E por que nós temos que louvar a Deus pela sua soberania? A Epístola aos Romanos é a mais rica e abrangente declaração de Paulo sobre o Evangelho. Esta carta é também a chave para o entendimento das Escrituras, já que aqui, nessa carta, o apóstolo Paulo une todos os grandes temas da Bíblia: pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, os deveres do cristão frente ao Estado e os princípios de retidão moral. A carta, ela nos apresenta do capítulo 1 até o capítulo 11, mostrando a maravilhosa graça de Deus, mesmo em face da depravação do homem. Nós podemos observar no capítulo 1 até o capítulo 3, 19,
nós vimos ali a terrível condição do pecado de nossos corações e do coração de toda a humanidade. E que todos são culpados e indesculpáveis diante de Deus. Lá em Romanos, já no capítulo 3, verso 20, até o capítulo 5, 21, nós podemos ver ali a grande obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz para promover ou para prover uma justiça e um sacrifício capaz de nos justificar somente pela fé, independente das obras da lei. Lá em Romanos capítulo 6 até o capítulo 8, nos revela a obra poderosa e santificadora do Espírito Santo para vencer o pecado e nos tornar seguros no amor de Cristo. Já no capítulo 9 até o capítulo 11, nós vemos a grande defesa da soberana graça de Deus e a promessa de manutenção da sua fidelidade. Culminando agora para as palavras impressionantes de Romanos capítulo 11, versículo 32, que diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Observem bem o versículo. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Pelo contexto, sabemos que esse conceito está ligado ao plano soberano e eterno de Deus e seu revelar na história da redenção. Aí sim que o apóstolo Paulo apresenta, aí vem o louvor em resposta a toda essa revelação dos caminhos e justiça de Deus. E Paulo entra em uma admiração explícita em louvor, agora no capítulo 11, versículo 33 a 36. Que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo aqui está maravilhado com a misericórdia de Deus e adorando ao Senhor Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela sua maravilhosa graça redentora. Esta é a resposta que nos tornará capazes de viver a prática moral requerida em Romanos capítulo 12 até o capítulo 15. A vida cristã é fruto de uma mente e um coração transformados por verem e provarem a suprema suficiência e soberania e misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que coisa impressionante, queridos. Você está maravilhado com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com o amor de Deus. Mas isso deve refletir a nossa vida diária. Nos momentos de crise, nos momentos de alegria, de euforia, mas também naqueles momentos de impactos tremendos na nossa vida. E nós louvamos, como eleito de Deus, a soberania de Deus.
E devemos louvar a Deus pela sua soberania. E nós louvamos a soberania de Deus porque, em primeiro lugar, o Senhor Deus é maravilhoso demais para a nossa mente finita. O apóstolo Paulo, depois de um longo argumento teológico da sua carta aos Romanos, ele reflete sobre a sabedoria e o conhecimento surpreendentes de Deus em seu plano de salvação, e ele irrompe com esse louvor espontâneo, dizendo: ó profundidade. Essa partícula ó que introduz o texto aí apresenta um senso de assombro à preposição. Tal profundidade é tamanha que o ser humano não consegue sequer ter noção de quão profundos são a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo menciona estar maravilhado com a grandeza da sabedoria e conhecimento de Deus. Ele quer enfatizar a insondável profundidade do caráter de Deus. Uma profundidade que não tem fim. Em outras palavras, tal conhecimento são tão profundos que não podemos lhe dar nada que ele não possua, ou dizer nada que ele já não saiba. Não é de admirar que muitas vezes ficamos confusos, desorientados, perplexos e maravilhados com os caminhos e juízos de Deus. Não há um fim na sua sabedoria e conhecimento. Ele conhece todas as coisas, em todos os tempos, todas as coisas passadas, as presentes e as futuras. O Salmo 139 vai nos falar dessa onipotência e onisciência de Deus. E o salmista, no verso 6, ele diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É profundo. É por isso que cai por terra a ideia proposta pelo teísmo aberto. A crença em um Deus autolimitado e não onisciente que abriu a mão da sua soberania para se relacionar com os homens. Cai por terra isso. Eles dizem, a teologia do teísmo aberto fala que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, que Deus se surpreende com determinadas coisas. E já pensou se Deus não conhecesse o futuro, não conhecesse o passado, não conhecesse o presente? Já pensou se o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, não soubesse nada a respeito da sua criação? Nós precisamos entender que Deus é soberano. E é maravilhoso demais, e às vezes nós não podemos imaginar, nós não podemos entender esse plano da redenção para nossas vidas. Deus planejou no passado, lá na eternidade. Deus fez com que realizasse no presente a nossa salvação. E Deus nos guardará para que no futuro, na eternidade, quando nós estivermos lá, nós também tenhamos a certeza de que esse Deus é um Deus todo-poderoso, capaz de fazer com que a sua palavra seja de fato realizada na vida dos seus filhos amados. O apóstolo Paulo está profundamente, está assombrado com tudo isso,
a respeito da sabedoria e do conhecimento de Deus em relação ao seu plano de redenção. Deus sabe quem são os eleitos, Deus sabe quem são os seus filhos, Deus sabe para onde vai levar os seus filhos. Ele não vai ser tomado de surpresa por alguns chegarem e dizer, eu quero Deus. Muito pelo contrário, queridos. Nós já somos de Deus, os eleitos já são de Deus, permanecerão de Deus e viverão com Deus para sempre. E não vai haver surpresa lá no céu não, queridos. Não haverá surpresas, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele não vai ser surpreendido por algum irmão que chegou lá. Ele sabe quem vai chegar lá. Oh, profundidade da riqueza! Que coisa maravilhosa, queridos. Saber que a nossa redenção, apesar de nós não entendermos a nossa salvação, apesar de não entendermos o projeto de Deus para nos salvar na sua totalidade, mas nós cremos que Deus é maravilhoso, Deus é tremendo e que nós realmente devemos glorificá-lo. Em segundo lugar, Deus, o Senhor Deus, é independente e Senhor absoluto sobre todas as coisas. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A resposta é ninguém. Ninguém conhece ou conheceu a mente de Deus de tal forma a ser seu conselheiro. O que sabemos sobre a mente de Deus é devido à revelação das Escrituras. O apóstolo Paulo nos deu 11 capítulos sobre a mente de Deus. Nós fomos feitos para entendê-la, mas ninguém conhece a mente de Deus de tal modo a ser seu conselheiro. Portanto, a coisa específica que nós não podemos dar a Deus aqui é conselho. Essa é a única coisa que os pecadores presumem, na maioria das vezes, a darem a Deus. Conselho. Nós não oferecemos amor, ou deleite, ou fé, ou esperança no Senhor, mas queremos dar conselhos a Deus. O mundo está cheio de pessoas que presumem ser conselheiro de Deus. E a única coisa que o apóstolo Paulo diz explicitamente que não podemos dar é o que, na maioria das vezes, os pecadores mais se orgulham em oferecer: conselhos a Deus. Às vezes nós dizemos a Deus como Ele deveria fazer as coisas. Na verdade, às vezes não são só os ímpios, às vezes aqueles que conhecem a Deus também querem dizer para Deus o que Ele deve fazer. Se nós somos acometidos por alguma enfermidade, então nós perguntamos o porquê e chegamos além do porquê, queremos dar conselhos para Deus, dizendo: Deus, não deveria ser dessa forma, a enfermidade não deveria ser essa, ou não deveria receber esse tipo de enfermidade, porque os ímpios não estão enfermos e eu estou enfermo. E cai por terra, queridos, quando nós olhamos a soberania de Deus, que Ele é independente, que Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas, cai por terra a teologia da prosperidade, que convoca aquelas pessoas a não terem mais o problema do sofrimento,
de não passarem privações a respeito das finanças. E às vezes querem até dar ordem a Deus, dizendo: Deus, eu não recebo isso, eu só quero só se for riquezas, eu não quero pobreza, eu não quero enfermidade, eu não quero doença na minha vida. E Deus permite determinadas coisas justamente para isso, para mostrar que Ele é soberano. E o que se passa na mente de Deus são coisas maravilhosas para nós. São coisas que nós de fato merecemos, porque Deus sabe todas as coisas. Às vezes questionamos Deus, por que Adão caiu em pecado? Por que a humanidade está sofrendo as consequências desse pecado? Não deveria ser dessa forma, e queremos colocar Adão ali num patamar ali bem diferente daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu não sei o que passou na mente de Deus, o que se passa na mente de Deus, mas eu creio que eu devo descansar na soberania de Deus. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 de Romanos, ele vai falar sobre essa questão da soberania de Deus. Que essa soberania de Deus o leva a escolher, a determinar pessoas para a salvação e outras para a condenação. Ele diz aqui na sua palavra: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Verso 20 do capítulo 9. Porventura não pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Olha só. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. No verso 24 do capítulo 9, os quais somos nós, a quem também chamou, nós, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E ele vai discorrendo sobre essa questão da sua soberania, na eleição, na doutrina da eleição. Eu não posso questionar Deus, nem dar conselho a Deus, dizendo: olha, Deus, tu deveria fazer dessa forma, que é o melhor. Nós somos mera criação de Deus, meras criaturas, pecadoras, miseráveis. E queremos dar conselhos para Deus. Por que Deus escolheu uns e outros não? Não sei. Eu não sei. Eu não sou o seu conselheiro. Deus não me chamou à parte dizendo: olha, meu filho, como é que eu devo fazer isso? Se Deus projetou na eternidade a nossa salvação, acabou. Não somos nós, no tempo presente, a questionar Deus ou querer fazer com que o projeto de Deus seja mudado. Deus não mudará o seu projeto, Deus não mudará os seus planos. Lá em Jó, capítulo 42, depois do reconhecimento da soberania de Deus, Jó responde ao Senhor, 42, verso 1 ao verso 6. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim,
coisas que eu não conhecia. Joga dizendo aqui, eu queria ser teu conselheiro, mas isso é um absurdo. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso é graça. Isso é o reconhecimento de que nós somos mera criação de Deus e que nós não podemos colocar Deus na parede e dizer, olha, muda o teu projeto, muda os teus planos, porque está me afetando, porque está criando problema para mim. Não podemos fazer isso. Isso é uma presunção nossa. Isso é um absurdo nosso. Um absurdo nosso em ser conselheiro de Deus. Descanse em Deus. Espere em Deus. Não ordene as coisas para Deus. Não dê ordem para Deus. Nós não somos chamados para ser o seu conselheiro, nem para dar ordem a Deus, para mudar o seu plano, o seu projeto, tudo aquilo que Ele estabeleceu na sua mente infinita. Nós somos chamados apenas para confiar nele, somente nele. Confiar no seu plano, no seu projeto de salvação, no seu projeto estabelecido em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que eu e você pudéssemos ser salvos eternamente. Em terceiro lugar, Deus não deve nada a ninguém. Lá no verso 35, que diz, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? A resposta é ninguém. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele criou e é o dono de todas as coisas. Lá no Salmo 24, versículo 1, Salmo 24, versículo 1, o salmista, ele já começa a ver a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus. Verso 4 primeiro diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo. O que significa que nunca poderemos colocá-lo como nosso devedor. Não há absolutamente nenhuma negociação com Deus, não há barganhas com Deus. Nós não temos esse poder de barganhar com Deus. Às vezes nós queremos fazer barganhas com Deus. Queremos ser abençoados porque nós somos dizimistas fiéis e achamos que Deus deve nos dar todas as coisas porque nós somos fiéis no dízimo e nas ofertas. E se nós recebemos as coisas ao contrário, então começamos a dizer, olha Deus, eu sou fiel e o Senhor me deixa nessa situação? Se eu sou fiel, então eu quero tudo de Deus. Eu exijo de Deus. E eu quero que tudo seja da minha forma, do meu jeito. E às vezes nós achamos que nós deveríamos, né? Deus tem vamos dizer assim, uma certa, ele é um certo devedor para conosco. Cada respiração, queridos, nós temos que entender que cada momento que respiramos não é nosso,
É um dom da graça de Deus. Todas as virtudes que realizamos é por graça. Lá em Atos capítulo 17, versículo 25, que diz: nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O verso 24 podemos até entender melhor, O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Você não pode dar nada a Deus que já não seja dele. Porque se nós pudéssemos dar alguma coisa a Deus, Ele seria o nosso devedor. Ou seja, Ele seria devedor a nós. E nós poderíamos cobrar dele. Esse jeito de nós vivermos aqui nesse mundo sem o reconhecimento de que tudo vem de Deus e que eu não posso dar nada a Ele, é uma coisa que está sempre na mente dos filhos de Deus, principalmente nas heresias que estão se alastrando por esse país afora, por esse mundo afora. Teve um encontro em determinado lugar aqui em Manaus, onde o pregador daquele dia colocou uma faixa ali, passando debaixo do viaduto ali do Boulevard, tinha uma faixa que dizia: Deus vai curar a todos, porque se Ele não curar, Ele não é Deus. Ele nos deve, vamos dizer assim, nos deve essa cura, porque nós acreditamos nele. E não é dessa forma. Deus não deve nada a ninguém. Ele não vai fazer isso para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus e acabou-se. Ele nunca deverá nada a nós. Todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Até a nossa salvação, nós somos devedores da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até a nossa salvação, queridos. Porque a nossa salvação não foi por merecimento nosso. Talvez o apóstolo Paulo estivesse pensando aqui nessa forma, Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Alguns acham que fazendo as coisas boas obterá a salvação. Muitos acham que por ser boas pessoas, não fumar, não fazer coisas erradas, fazer tudo certinho, é merecedor da salvação. E não é isso. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que não é méritos nossos, é graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a nossa fé para crermos em Cristo Jesus, crucificado, morto, ressuscitado entre os mortos, é graça, é salvação, é graça de Deus. Nós não merecemos nada, nós merecemos o inferno. A nossa recompensa seria a perdição eterna. Se Deus fosse o nosso devedor, Ele não seria Deus. Se a nossa salvação dependesse daquilo que nós podemos realizar para Deus, Ele não seria Deus. Ele é absolutamente livre. Não deve nada a ninguém.
Eu quero dizer a você nesta noite que está aí, talvez com alguém da sua família que não seja crente, dizendo: olha, a graça de Deus é algo que só Deus pode dar ao pecador, a sua graça. A sua graça é livre. Ele não vai recompensar ninguém pela salvação, por ter feito alguma coisa boa, por ter andado retamente aqui nesse mundo. É por isso que muitas pessoas ficam surpreendidas com tudo isso, né? Tem um assassino, um estuprador, aquela mulher que aborta de uma forma proposital, que vive na promiscuidade, e uma pessoa que andou retamente, direitinho, e esse que passou por todos esses problemas, essas pessoas que fizeram só coisas ruins, no final da sua vida são alcançados pela graça de Deus. E chegam na igreja para dar um testemunho, nos seus últimos dias, dizendo: olha, como Deus é perdoador, como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso. E reconhece que errou, que pecou, que transgrediu os mandamentos do Senhor. E aquela pessoa é salva. E aquela pessoa que faz tudo direitinho, distribuiu aos pobres, compartilhou algumas coisas para ser salvo e não teve a salvação. Morreu sem reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. E algumas pessoas dizem: mas aí Deus deveria ter feito isso com ele, deveria ter dado a ele a salvação, porque ele só fez coisas boas, ele é merecedor, e nós não somos merecedores de nada. É graça, tudo é graça. Uns morrem na graça, e somente pela graça ressuscitarão para a glória de Deus. Em último lugar, ao soberano Deus seja toda a glória. Verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O projeto final e efeito de tudo isso está no final do verso 36. Todas as coisas não são somente dele e por meio dele, mas também para ele. Portanto, a ele seja toda a glória. Deus é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Tudo vem dele, tudo permanece nele, tudo se encontra no seu propósito supremo e eterno. Nele. Ele é o Criador e sustentador e herdeiro de tudo. Sua fonte, seu meio e seu fim. Tudo converge para a sua glória. Deus é a fonte da nossa salvação. É por meio da sua graça e poder que a salvação se tornou uma realidade em nossa vida. E ele, consequentemente, a ele se deve, consequentemente, toda a glória. Ele é a fonte, o realizador e o alvo da nossa salvação. Nós somos salvos para a sua glória. E nós devemos entender, queridos, que os nossos dons e talentos que Deus nos dá devem ser usados voluntariamente para a glória de Deus. Observe bem que Daniel, um grande servo de Deus, lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 2, Daniel, capítulo 2, versículos 20 a 23, que diz o seguinte: disse Daniel:
Bendito seja o nome do Senhor, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que mora na luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Deus deu sabedoria e entendimento a Daniel e aos seus companheiros. Mas Daniel nunca achou que era dele. Nunca reivindicou para ele a glória, porque ele sabe que foi Deus que deu todo o entendimento e toda a sabedoria a ele. A razão de existirmos é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. E é interessante, queridos, nesse momento de crise que muitos estão passando, que nós muitas vezes passamos, é a oportunidade também para nós evangelizarmos, para que essas pessoas evangelizadas também venham glorificar a Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 11, diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a evangelização também não é questão de eu ter sabedoria e entendimento para evangelizar, mas o que eu faço, eu recebo de Deus, é algo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na minha vida, para testificar a respeito da salvação àqueles que estão perecendo, para que Deus seja glorificado. No dia da nossa glorificação no céu, quando tudo isso terminar, nós daremos glória para sempre ao nosso Deus e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Lá em Apocalipse, capítulo 7, Apocalipse, capítulo 7, do versos 10 a 12, Apocalipse, capítulo 7, versos de 10 a 12, e clamava em grande voz, já é o grupo dos eleitos de Deus, já reunidos ali na presença do Senhor, e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos, e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estaremos lá diante do Cordeiro de Deus, diante de Deus, glorificando a Deus, porque nós somos chamados não só para glorificar a Deus nesse mundo, mas também continuarmos a glorificando a Deus na eternidade. Ao nosso Deus que está ali recebendo toda a adoração, não somente nossa, mas ali dos anjos, dos anciãos que estão ali prostrados diante desse trono de poder, de misericórdia, de graça. Estaremos ali glorificando a Deus, juntamente com eles. Eu gostaria de concluir as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 27, que diz: ao único Deus e sábio seja dada toda a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante, queridos, que nós devemos
sempre está na mente, sempre está no nosso coração, esse desejo de glorificar a Deus. Vamos glorificar a Deus todos os dias da nossa vida, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por esses momentos tão preciosos que passamos aqui nesta noite, na Tua presença, Senhor. Muito obrigado. Faz resplandecer o Teu rosto em cada lar, abençoa cada filho, cada filha, que essa palavra que foi pregada, meu Deus, caia em terra boa e produza frutos para a Tua glória, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação e as virtudes do Espírito Santo esteja sobre nós, igreja, e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Convidando os irmãos para quarta-feira, juntos glorificarmos a Deus no Instagram. Nós estaremos lá reunidos, ali glorificando a Deus nesses momentos tão preciosos que Deus está nos dando. Que Deus abençoe.